Estou lendo, hoje é 22 de outubro de 2025. Estou na leitura da Bíblia em Ezequiel, capítulo 1. Isso é uma visão celestial que Ezequiel tinha. Deus passava as mensagens para Ezequiel passar para as pessoas, e isso ficou para a humanidade que está escrito nas Escrituras. Portanto, ler a Bíblia nunca é demais, porque nunca cansa, porque a Bíblia ela é espiritual. Quanto mais você lê, mais você aproxima de Deus, mais você aprende de Deus. É o livro mais lido do mundo, é a Bíblia. Então vamos iniciar Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1. Os seres viventes é a glória do Senhor. No 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, abriram-se o céu e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do exílio do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei e vi um vento tempestuoso que vinha do norte e uma grande nuvem com um fogo que emitia labareda de contínuo e um resplendor ao redor dela. O centro do fogo tinha a aparência dos brilhos de metal, e do meio do fogo saía a semelhança de 4 seres viventes. Esta era a sua aparência. Tinha a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. As suas pernas eram direita e as plantas dos seus pés como a planta do pé de um bezerro, que luziam como o brilho de bronze polido. Tinha a mão de homem debaixo das suas asas aos 4 lados, assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. As suas asas uniam-se uma à outra, não se viravam quando andava, cada qual andava para adiante de si. A semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e a mão direita, os 4 tinham rosto de leão, a esquerda tinha rosto de boi. Também os 4 tinham o rosto de águia. Assim eram os seus rostos. As suas asas se estendiam para cima. Cada qual tinha 2 asas unidas uma à outra, e 2 cobria os corpos deles. Cada qual andava para diante de si para onde o espírito havia de ir. Ia e não se virava quando andava. Quanto à semelhança dos seres viventes, o seu parecer era como brasas de fogo ardente. Como a aparência de rochas, fogo corria por entre os seres viventes. Resplandecia dele
saía relâmpagos. Os seres viventes corria, saindo e voltando, à semelhança de um raio. Ao olhar para os seus viventes, vi que havia uma roda na terra, junto a eles, uma para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas e sua estrutura brilharam do berilo tinha aos 4 a mesma aparência. Era seus aspectos, a sua estrutura, como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando ela ia em qualquer das 4 direções, sem se virar quando andava. Estas rodas eram altas e formidáveis. As 4 tinham os seus arcos cheios de olhos ao redor. Andando os seres viventes, andava as rodas ao lado deles. Ele elevando-se os seres viventes da terra. Elevava-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, ia as rodas. Se elevava em frente deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Andando eles, andava elas, e parando eles, parava elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas em frente deles, porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento brilhante, como os cristal estendido por cima sobre a sua cabeça. Debaixo do firmamento estava as suas asas, direita uma em direção e outra, cada uma tinha 2 asas, que lhe cobria o corpo de um lado. A cada um tinha outros 2 que os cobria do outro lado. Houve arruídos das suas asas, enquanto andava, como o ruído de muitas águas. Como a voz do Onipotente era o estrondo como de um exército parado, eles abaixava as suas asas. Ouviu-se uma voz por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, parando. Eles abaixaram as suas asas por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças. Havia uma semelhança de trono, como a aparência de uma safira. Sob a semelhança do trono havia como que é semelhança de um homem no alto sobre eles. Vi como o brilho de um metal, como o aspecto do fogo pelo interior deles, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, desde a semelhança dos seus lombos, daí para baixo, vi como a semelhança de fogo, e havia um resplendor ao redor deles, como aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz que quem falava.